De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu não sei se você percebeu quanto nossos dias estão sendo tomados por realidades relacionadas a enfermidades. Eu não sei se você percebeu isso. Os cuidados da saúde se tornaram uma parte substancial da nossa vida e estão aumentando gradativamente o tempo, o esforço, o dinheiro que as pessoas dedicam a isso, à saúde. Eu creio que um dos setores mais prósperos da nossa economia hoje, que se refere à prestação de serviços, seja exatamente o setor da saúde. A medicina, as consultas, os exames, os tratamentos, o comércio de medicamentos. Você já deve ter reparado quantas farmácias abriram em Lafayette. A nossa sociedade ela não aceita a morte. É uma sociedade que não aceita a morte. Embora a ceifa das almas continua acontecendo. Hoje pela manhã eu recebi a notícia que faleceu uma irmã em Cristo da casa de oração. Embora a nossa sociedade não aceite a morte, a ceifa das almas continua acontecendo. E uma das perguntas que é legítimo fazer, muitas vezes as pessoas fazem, é por que pessoas sofrem com enfermidades. E eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. Mas para pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre pecado. E eu consinto com o teólogo batista Millard Erickson, que disse assim: por mais importante que seja a doutrina do pecado, não é um tópico fácil de discutir em nossos dias. Há vários motivos para isso. Um é que o pecado, assim como a morte, não é um assunto agradável ou divertido. E de fato não é. No currículo do 9º ano, ensino religioso, a gente trata de ideias de imortalidade. Fica meio ano, então, falando com os meninos sobre morte. E é um assunto que é um desafio. As pessoas sentem-se mal ao tratar desse assunto. Não é divertido, não é agradável. É um assunto que nos deprime. Não gostamos também de pensar em nós como pessoas ruins ou más. E é isso que a doutrina do pecado ensina. As pessoas reagem de forma negativa a esse ensino. Também é difundido na nossa sociedade que a gente precisa enfrentar a vida assim, sempre com uma atitude mental positiva. Nós vemos numa época onde as pessoas têm um mandamento muito claro, e é um mandamento que não está na Bíblia. Esse mandamento é: se não dirás nada negativo. Tudo tem que ser assim: não, o que é isso? Para de falar sobre isso, pensamento positivo, para frente. E não está na Bíblia isso. Além dessas coisas, outra dificuldade que a gente tem para falar sobre pecado, e a gente precisa falar sobre o pecado para entender as enfermidades, é que nós vivemos em dias onde a nossa sociedade tem sido ensinada sobre a negação total da culpa. A psicologia, com a influência de Freud, ensinou que culpa é um sentimento que as pessoas não devem alimentar, uma coisa ruim. Então você não deve alimentar isso, você não deve tratar de mudar aquilo que te faz sentir culpado. Na verdade, você deve tentar parar de sentir-se culpado sem deixar de fazer aquelas coisas que lá na sua consciência estão te acusando, te dizendo que aquilo é errado, que aquilo é reprovado.
E junto com isso surgiu a força do naturalismo, que ensinou que não existe mais um Deus supremo, criador e mantenedor a quem as pessoas devem prestar contas. E o que isso fez? As pessoas lutam contra a culpa, não querem se sentir culpadas ou justificam o seu sentimento de culpa com outras coisas e pensam assim: olha, eu não prejudico as outras pessoas, eu não faço nada de errado. E geralmente elas estão pensando assim em atos extremos, né, da sociedade. Eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu pago minhas contas. Então ela vai assim se considerando sem pecado, sem culpa. E é uma ilusão muito tola, porque elas ficam doentes e morrem. É uma ilusão isso. Porque as pessoas que são boas aos seus próprios olhos ficam doentes e morrem. Então vamos olhar para esse texto. Eu quero considerar algumas coisas com os irmãos, que eu creio que nos é útil aqui. Nós temos aqui em Lucas, no capítulo 17, Lucas entra aí com uma história de um encontro de Jesus com 10 leprosos. A narrativa do ministério de Jesus, como nós cantamos, conta a minha história de Cristo. Lucas está fazendo isso aqui. Está nos contando a história de Cristo. E ele conta então que certa ocasião o Senhor Jesus estava de caminho para Jerusalém e ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ele vinha da Galileia, passou pela Samaria com destino a Jerusalém, que era mais ao sul, se você lembrar aí mentalmente do mapa de Israel. E nessa ocasião, então, ele encontra-se com 10 leprosos. E eu queria te descrever um pouco o que era essa experiência, essa vivência de leproso nos dias de Jesus. A lepra era uma doença que impunha sofrimento muito severo às pessoas, muito severo nos dias de Cristo. Eles tinham dor e deficiência física. Não sei se você já viu ou já estudou alguma coisa sobre pessoas que são acometidas de lepra e que não são tratados. Como é que a lepra vai afetando o corpo da pessoa, vai provocando deficiências e deformações graves, além, né, de todo o sofrimento físico que aquilo traz. Nosso país hoje é uma coisa rara de você ver uma pessoa que chegou a esse estado. Mas há algumas décadas atrás você encontrava isso mais comumente. Um tio da minha mãe, quando voltou da Segunda Guerra, ele trabalhou com o governo do país, especialmente dedicado a doenças de pele, tratava de lepra. Foi a época quando começou assim, esse tratamento intensivo em massa no nosso país. Mas você pode pesquisar alguma coisa sobre isso, por exemplo, na Índia hoje. É uma coisa horrível. Você tem cenas, fotos na internet assim, do estado, da condição que a lepra leva as pessoas. É um sofrimento terrível. E além dessa realidade, né, grave, visível, da dor, da deficiência, da deformação física, havia nos dias de Jesus a marginalização da sociedade, incluindo a sua própria família. Se você se lembrar, em Levítico 13, a orientação do Antigo Testamento era que as pessoas impuras, no caso, acometidas com a lepra, elas eram orientadas a serem segregadas do convívio social na sociedade de Israel, do convívio familiar. Levítico 13, 45, nós lemos assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então essa pessoa, ela tinha que rasgar, né, as suas roupas, tinha que se desfazer das suas vestimentas por causa de contaminação, os seus cabelos desgrenhados, a sua aparência, ele tinha que anunciar ao mundo a sua condição. Quando ele visse alguém, ele tinha que declarar imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem, e ele tinha que habitar sozinho. Ele tinha que deixar a sua casa, deixar a sua aldeia e habitar fora, longe e distante. Então era uma pessoa que ficava à margem da sociedade. Isso certamente só agravava o sofrimento de quem era cometido por uma doença assim. E Jesus, nessa ocasião, encontra 10 pessoas que estão nessa condição. E por que esse tipo de sofrimento? As pessoas às vezes perguntam, né, se existe um Deus bom, por que ele deixa pessoas boas sofrer? Por que pessoas ficam doentes, assim, passam por essas coisas? E é uma pergunta, de certo modo, legítima, porque ela tem uma lógica correta. Faz sentido. Deus, sendo santo, sendo bom, ele não pode trazer sofrimento de pessoas, de criaturas suas, feitas à sua própria imagem, sem motivo.
A Bíblia diz, aliás, que Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Por que pessoas boas sofrem, são deixadas a passar por enfermidades como a lepra, coisa terrível? Então, quando a coisa é colocada desta maneira, é uma pergunta legítima e faz sentido. Mas vamos investigar isso. Eu creio, irmãos, que a Escritura Sagrada mostra para nós que as doenças e enfermidades, elas testemunham duas coisas que a gente precisa saber antes de tudo. A primeira delas é que existe uma relação entre pecado e doenças. A gente nunca pode esquecer isso. Nunca pode. E a gente vai buscar estabelecer isso nessa manhã corretamente dentro das Escrituras. Existe uma relação entre pecado e doenças. E a segunda coisa que as doenças e as enfermidades testemunham são que não existem pessoas boas. Que, na verdade, as pessoas elas são todas impuras, pecadoras, egoístas, indiferentes, rebeldes a Deus. A doença testemunha isso para a gente. Então vamos olhar algumas coisas na Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês. Texto que eu li inicialmente de manhã, aqui, Mateus 8, versículo de número 17, quando Mateus termina de narrar aquela série de curas que o Senhor Jesus Cristo fez. Mateus faz a citação de Isaías 53, ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse já é um texto que aponta para nós que existe uma relação, sim, entre pecado e as nossas enfermidades. O texto citado é o texto de Isaías 53, onde o profeta antecipa a morte vicária de Cristo na cruz pelos nossos pecados. E ele inclui ali a realidade das nossas enfermidades físicas também. Não somente as enfermidades espirituais, o pecado, mas as enfermidades físicas também. Então existe uma relação. E a Bíblia vai nos descrever isso em várias outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que a enfermidade ela pode ser resultado direto do juízo sobre um pecado específico. Então, por exemplo, em Gênesis 12, nós temos a Bíblia narrando assim: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Esse texto narra para nós um evento que, quando Abraão chega no Egito, Sara ela é tomada para fazer parte do harém de Faraó. E no tempo em que ela estava no harém de Faraó, o Senhor Deus reagiu àquela condição, àquela situação pecaminosa, onde Faraó estaria tomando a mulher de Abraão, e ele reage punindo Faraó e punindo com enfermidades e doenças. E o texto vai nos mostrar, na narrativa, que isso acontece também em Canaã. Quando outro rei vê Sara e cobiça Sara, a Bíblia diz que o Senhor torna as mulheres daquela aldeia, daquele povo estéreis, por causa desse pecado. Então a Bíblia ela vai mostrando isso para nós com muita clareza. Tem um outro texto, deixa eu ler para vocês. A Bíblia fala assim, em 2 Reis 15, no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 51 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha cargo da casa e governava o povo da terra. Então esse texto mostra para a gente isso. Deus fere o rei. O rei Amazias, ele está buscando fazer as coisas que agradam a Deus, no entanto, ele retroage diante de um ponto específico ali, que é permitir que o povo ainda continuasse sacrificando incenso nos altos, e Deus traz um juízo específico sobre ele, trazendo uma doença, e a doença é a lepra. Então há uma relação clara e direta na Escritura entre pecado e doenças. Deus, às vezes, usa enfermidades, observe, às vezes, como juízo sobre pecados. Então, essa é uma realidade. E a gente pode citar vários outros textos na Bíblia. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Êxodo, as pragas.
nós vamos encontrar ali a quinta e a sexta praga, se não me engano, que é a praga da peste nos animais e a praga das úlceras nos seres humanos. Elas vieram como uma manifestação de juízo direto ao pecado do Egito. Então as pessoas e os animais passaram por enfermidades por causa do juízo sobre o pecado. Então nós temos isso na Escritura. Além disso, nós vamos encontrar a Bíblia ensinando que as enfermidades e a morte são resultado da maldição pelo pecado. Então abra sua Bíblia aí comigo nesses textos aqui. Gênesis 3:19. Esse é um texto importantíssimo da Escritura. Eu quero que você acompanhe. Após a Bíblia narrar a queda ali no Jardim do Éden, a Bíblia narra então como que Deus reagiu ao pecado acontecido. E uma das reações de Deus ao pecado acontecido foi amaldiçoar os seres humanos com a morte. O texto nos diz assim, em Gênesis 3:19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Claramente Deus está incluindo nas maldições aqui a morte. Deus não sustentaria mais a vida do ser humano, mas ele voltaria ao pó. E a gente sabe que o processo para isso é um processo de doença, de enfermidade. Todo ser humano, ele vai vivendo, o seu corpo vai se desgastando, ele vai tendo enfermidades, que às vezes são apenas elementos e funcionamentos próprios do corpo que vão se desregulando, e a pessoa ela vai se deteriorando fisicamente até chegar à morte. Processo natural dentro dessa realidade da maldição que o pecado traz sobre os seres humanos. E a Bíblia confirma isso. Por exemplo, em Hebreus, a palavra de Deus diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado, o homem está sob essa maldição, morrer uma só vez, homens morrem. E qual a relação disso com o pecado? O Hebreus enxerga isso, porque o autor diz no versículo seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, a morte é em razão do pecado. Jesus Cristo aparecerá para tirar o pecado daqueles que aguardam a sua salvação. Ou seja, existe uma relação muito clara. Pessoas morrem porque pecaram. E às vezes, pessoas morrem por causa das enfermidades, como juízo, por causa da realidade do pecado. O homem está sob essa maldição. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa relação na Escritura é muito clara. O pecado trouxe um juízo que é a morte. E a morte trouxe a realidade das enfermidades sobre as nossas vidas, sobre a vida do ser humano. Nós temos também o próprio ensino da Escritura sobre a ressurreição futura. A Bíblia ensina que a ressurreição futura é um resultado da vitória sobre o pecado. E haverá então uma restauração a uma condição onde não mais estaremos suscetíveis a doenças e enfermidades, porque não estaremos mais sob o juízo da morte. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos a palavra de Deus falando assim sobre a ressurreição: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Falando do corpo que é lançado ao sepulcro, em fraqueza, tomado, vencido pelos efeitos, pelos males do pecado, pelas enfermidades, em fraqueza. Mas um dia vai levantar em poder. Não mais susceptível, sujeitos a essa maldição e os efeitos que ela traz. Então, na Escritura, nós temos assim textos que mostram para nós essas relações. Isaías capítulo 1 é um texto que mostra para nós isso também, quando os profetas como Isaías pregavam contra os pecados de Israel, pregavam nesse sentido. Olha, vocês estão enfermos, vocês estão assim tomados de doença, vocês estão tomados de pecado de cima e baixo. Então essa figura, essa analogia, ela só funciona se de fato existir uma relação entre o pecado e as enfermidades. Então é importante a gente saber isso. Mas vamos voltar ao texto de Lucas, capítulo de número 17. Versículo de número 12, nós temos então o texto narrando esse milagre.
Eu vou ler novamente. A Bíblia diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, para a leitura aqui. O que a gente tem aqui? Esses leprosos, eles encontram o Senhor Jesus Cristo, eles estão no encalço, observe isso, saíram-lhe ao encontro, eles percebem, Jesus está próximo, então vamos até ele. E eles então de longe, como a Bíblia colocava, gritaram: mestre, compadece de nós. Lembra que eu li para vocês em Levítico, que eles tinham que ficar de longe, dizer imundo, imundo, eles não podiam se aproximar. Então eles, cumprindo a regra, de longe, eles disseram: mestre, compadece de nós. E o Senhor Jesus Cristo compadeceu-se deles. E compadeceu-se não apenas no sentido de pregar para eles sobre a salvação e dizer: olha, muito triste e terrível a sua condição, mas saiba, um dia vai ter uma ressurreição. Se você crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Mesmo que você morra nessa condição terrível, você vai viver. Não, Jesus foi muito além. O texto nos diz que Jesus compadeceu-se deles naquele quadro, naquela condição de enfermidade, e então ele dá uma orientação. E a cura, ela foi feita assim. Jesus declarou: ide mostrar aos sacerdotes. E é interessante que isso aqui é um ato de fé. Jesus exige deles um teste, um ato de fé. Porque Jesus não curou, Jesus não pôs a mão sobre eles, não os abraçou. Jesus não orou ali imediatamente sobre eles. O que Jesus fez foi orientá-los de acordo com a lei. A lei de Moisés dizia lá em Levítico 14 que se alguém se recuperasse da lepra ou outra doença de pele que era considerada ali imundo, ele deveria ir, depois de estar recuperado, mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote daria então um aval ali da sua recuperação e ele realizaria uma série de rituais, né, de purificação. E o que Jesus está dizendo, sem curá-los imediatamente, é: vai se mostrar ao sacerdote como alguém que for curado. Então Jesus está exigindo deles um ato de fé na palavra de Jesus, na autoridade de Jesus. E eles foram curados. Eles foram nesse caminho, nesse meio tempo, provavelmente, né, chegando em Jerusalém, chegando ao sacerdote, em algum momento o corpo deles foi restaurado. Eles foram curados. E o texto nos diz no versículo 15 assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então a Bíblia diz que naquele evento dos 10, um volta dando glória a Deus em alta voz. Um deles volta publicamente, grato, agradecendo, reconhecendo ali em Jesus Cristo aquilo que tinha recebido. E o texto, né, Lucas faz questão de dizer que era um samaritano, pessoas de quem os judeus faziam pouca conta, né? Os samaritanos não eram vistos como pessoas importantes, de valor, e exatamente um samaritano foi quem agiu dessa maneira. E aqui traz uma lição que eu queria trazer aos irmãos e irmãos. Quantas pessoas recebem de Deus graça de se recuperar de enfermidades e negam-se a prestar a Deus a gratidão devida pela recuperação? A gente lê esse texto e passa desapercebido, mas pode ser que esse tenha sido teu pecado também alguma vez na vida. Pode ser. Porque, sabe, nós descobrimos recentemente que doenças aparentemente simples podem se tornar complicadas e levarem a óbito. E às vezes rápido. Permanece aquilo que a palavra de Deus diz, que no Senhor nós vivemos, movemos e respiramos. A nossa vida está na mão dele o tempo todo. Portanto, sempre que nós passamos por alguma situação onde envolve enfermidades, e pela graça de Deus nós somos restaurados fisicamente, é devido, é digno, é o mínimo que se faça, é que nós nos voltemos a Deus com gratidão e alegria. É o mínimo. E o texto então nos mostra aqui essa realidade de pessoas que esqueceram-se.
E às vezes as pessoas elas agem até assim com um curto tempo de sensatez. Eu tenho visto muito isso. Muitas pessoas chegam até mim pedindo orações. Muitas pessoas. Os irmãos já repararam os cultos de oração de nossa igreja, na segunda parte de oração, que nós abrimos para os irmãos pedirem por orações, assim, eu creio que 70% dos pedidos tem a ver com enfermidades pessoais ou dos outros. E o que acontece? Muitas pessoas, elas têm um período curto de sensatez. Deus concede a ela a graça de recuperar-se daquilo que ela estava passando, mas logo ela diz, não, muito obrigado pelas orações, já agradeci a Deus, já agradeci a Jesus, mas logo elas também se esquecem e se entregam a si mesmos e ao diabo. É uma coisa que me dói no coração. Pessoas que momentaneamente recebem de Deus uma graça nesse sentido e fazem, muito obrigado, eu vou até na igreja orar por você, agradecer a Jesus. Passa 2 meses, 3 meses, a pessoa está entregue a si própria, como se Deus não existisse de novo, vivendo sua própria vida, ou entregue ao diabo, voltando àqueles comportamentos e hábitos assim, tremendamente pecaminosos. Isso não ficou sem ser desapercebido por Cristo. Eu queria chamar sua atenção para isso. Isso não ficará desapercebido do Senhor Jesus Cristo no dia do juízo também. Não ficará. Ele tem nos dado vida, respiração e tudo mais. E o que é digno, é devido, é voltar-se a Ele total gratidão. E servir. É isso. Mas eu queria que você olhasse comigo ainda dos versículos 11 ao 19. Eu quero que você veja que o verdadeiro ganho não está simplesmente em ter a saúde recuperada, mas a salvação é o verdadeiro ganho. Observe comigo aqui. O texto continua dizendo assim no versículo de número 17. Então lhe perguntou, Jesus perguntou ao que havia sido curado. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não passou desapercebido. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Algo está errado. Versículo 19, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É impressionante isso aqui, porque para mim, a indicação do texto aqui na narrativa é que esse homem ele voltou, e ele voltou não somente para dizer a Cristo muito obrigado, mas ele voltou por crer em Cristo. A enfermidade o levou a conhecer o Salvador. Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Ele voltou, e ele voltou crente. Ou voltou para crer, mas o fato é que a enfermidade dele levou ele à fé em Cristo. E essa deveria ser a experiência assim, de todo ser humano. Por que eu estou doente? Oh, Deus é justo. Se eu fosse justo, Ele não me permitiria e não me trataria dessa maneira. Algo está errado comigo, muito mais profundo do que as questões físicas. Eu preciso voltar para Deus, de verdade, de coração. Essa deveria ser a atitude de todo ser humano. Porque todos nós passamos por enfermidade. Nossos filhos, crianças, ainda pequenos, passam por enfermidades. E isso testemunha o fato de que há pecado em nós. De que há desaprovação, de que algo precisa ser reconciliado com Deus, de que estamos sob o seu juízo. De que não somos bons, embora o mundo queira nos convencer de que a culpa é um negócio que a gente deve livrar por nós mesmos. De que a culpa é algo que você precisa tratar num consultório com alguns remédios, não diante de Deus, que incutiu a sua lei no seu coração, que faz você saber e ter consciência de que você está fazendo coisas que são erradas contra Ele. E que você precisa de arrependimento. É isso que tem que ser feito. O que tem que ser feito não é dizer assim, nós que coisas negativas, não, nós temos que pensar só em coisa positiva. Aqui, bom, né? Graças a Deus passou a doença. Agora vamos seguir em frente, trabalhar, fazer coisas boas, cuidar da família. Não! Não!
A enfermidade levou aquele homem a conhecer Jesus como seu Salvador, e isso deveria ser a experiência de todos nós. E aqui vai então a segunda coisa que a enfermidade testemunha para nós, irmãos. Não existem pessoas boas. Aquele homem leproso, ele não era só um leproso, injustiçado, uma pessoa boa que Deus deixou sofrer nesse mundo, como eu disse para vocês, deformidades físicas, doença, marginalização da sociedade. Que injustiça? Não! Ele era um pecador, ele precisava de salvação. Não existem pessoas boas, isso é uma ilusão. O mundo prega isso e as pessoas que não conhecem a Bíblia ficam pregando e reafirmando isso para si próprias o tempo todo. Mas eu quero lembrar a todos nós aqui e dizer que você que já crê nisso, sabe, disso, tem responsabilidade também de lembrar os outros, faz parte do nosso testemunho ao mundo. Ninguém é bom. Certa vez a Bíblia diz que um homem chegou a Jesus dizendo assim: bom mestre. Jesus o interrompeu e diz assim: ninguém é bom senão um que é Deus. E essa é a realidade da vida do ser humano. Nós estamos sob juízo porque não somos bons. Nós padecemos os efeitos da maldição por causa do pecado, porque não somos bons. Eu citei para os irmãos que o profeta Isaías faz esse vínculo entre enfermidades e pecados. No capítulo 1, ele usa essa mesma linguagem para chamar as pessoas à salvação, quando ele fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É assim que Deus lidou com Israel, na sua pecaminosidade, que era proclamado como uma sujeira, como uma enfermidade. Ele diz assim: se limpa, purifique, cesse de fazer o mal, vocês são maus. E é por isso que existe essa realidade sobre as pessoas. Então a ideia é assim: mas por que pessoas boas sofrem enfermidade? Não são pessoas boas. Talvez ao seu próprio olho, ao seu próprio juízo, mas não diante de Deus, da santidade de Deus. Nós somos pecadores e estamos sob os efeitos do pecado. Então nunca se esqueça disso. Não deixe o mundo e o seu coração se iludir por uma visão errada, equivocada. E ficar correndo atrás apenas de melhora de condição nesse mundo. Quantas pessoas se tornam mais devotas e dedicadas a Deus quando elas estão na enfermidade? C.S. Lewis até diz que o sofrimento é um megafone de Deus. E muitas vezes pessoas, na hora que o megafone está sendo usado, ela ouve, se aproxima, mas Deus concede graça e alívio e ela afasta-se. O verdadeiro ganho não é ter uma saúde melhorada, mas é salvação verdadeira. Eu quero que você pense nisso. Um recebeu de Cristo essas palavras: a tua fé te salvou. 10 foram fisicamente curados. Está na glória celestial. E os outros não. Você percebe quão tolo e o quanto isso manifesta já o afastamento, a alienação do ser humano de Deus, quando a pessoa simplesmente recorre a Deus para que ela melhore uma condição da sua saúde. Isso é tolo. O verdadeiro ganho é ser salvo por Cristo. Você precisa pensar nisso. Eu quero terminar, então, trazendo algumas considerações ainda. Primeiro, Romanos 8:28 nos lembra, irmãos, que Deus pode trazer o bem de qualquer situação. Então, como crentes, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Mas se você é pecador. E se você é crente em Jesus Cristo, é porque você tem pecados. E Cristo te resgatou. Então nós passamos por enfermidades também. E nem sempre é propósito de Cristo restaurá-las antes da ressurreição. Nem sempre. Mas lembra, Romanos 8:28 diz que Deus pode nos trazer bem até dessas situações. Então,
a nossa postura de firmeza em Cristo e confiança nele. A sua sabedoria, ele sabe o que faz com nossas vidas. Eu quero que você lembre, guarde isso, que enfermidades e doenças testemunham isso. Existe uma relação entre o pecado e a doença. As pessoas ficam doentes e todo ser humano fica doente. É porque é pecador. E a segunda lição, então, é que não existe pessoas boas. Se ficam doentes porque são pecadores, então não são bons. E a palavra de Deus testemunha isso. Não há justo nenhum sequer. É o juízo que Deus faz. A Bíblia diz que do céu olha o Senhor para os homens, para ver se acha um justo, e ele não acha nenhum sequer. Então não existem pessoas boas. Você não é bom. Eu não sou. E o dia que você passa por enfermidade, Deus concede a graça de ser restaurado dela, é por causa da compaixão de Deus, expressa na sua vida dessa maneira. Não é porque você merece. Não é porque ele está consertando um deslize no governo soberano providente dele. Não, como assim? Eu descuidei aqui, deixei o fulano, que é tão legal, passar por uma enfermidade. Não. As pessoas são pecadores, naturalmente rebeldes, indiferentes a Deus. A enfermidade não deve ser sua maior preocupação. O seu pecado deve ser sua maior preocupação. A enfermidade do membro da sua família, que não é crente, não deve ser sua maior preocupação. É o pecado dele. Eu estava pensando sobre isso, como que nós também estamos com as nossas estruturas assim bem desalinhadas. Nós muitas vezes fazemos grandes esforços para que pessoas que não são salvas tenham atendimento, se recuperem da saúde, e não temos o mesmo empenho pela alma perdida daquela pessoa que está no corpo, sob o juízo do pecado. A gente precisa pensar nessas coisas. As pessoas precisam ir a Cristo para serem salvas. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso para nós em prioridade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, deixe-me ler com vocês um outro texto rapidamente. Aquele texto onde a Bíblia conta também uma parte da história de Cristo, quando um homem paralítico é levado a ele em Cafarnaum, e as pessoas que estão carregando o leito precisam abrir o teto da casa, o telhado da casa, para descer aquele homem, de tão grande que era a multidão em torno de Jesus. E o texto nos diz assim, versículo de número 5, eu vou ler ali de Mateus capítulo 9, quando o Senhor Jesus recebe aquele homem ali diante de si, ele declara o perdão de pecados daquele homem. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram se olhando, estranhando aquilo. E o texto diz assim, versículo 5, pois qual é mais fácil dizer, palavras de Jesus, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Eu quero que você perceba que para o Senhor Jesus Cristo, a salvação da alma daquele homem, ela estava muito à frente da salvação da sua capacidade de andar. Muito à frente. O Senhor Jesus Cristo, quando viu naquele homem fé, declara imediatamente o perdão dos seus pecados. E aquele homem tinha tudo já. A partir daí ele já tinha tudo. Porque diante disso ele tinha a promessa da glória celestial, de estar livre do juízo vindouro. Ele tinha a promessa do corpo ressuscitado. Ele tinha tudo. E a gente precisa resgatar isso, irmãos. Nós, muitas vezes, não estamos correndo atrás, de ficarmos ricos, cheios de dinheiro, mas estamos correndo atrás das coisas materiais nessa vida, nos apegando à vida nesse mundo, à vida material, como se fosse tudo, tal como o mundo. O Senhor Jesus Cristo, quando curou pessoas, ele estava sempre pensando nas coisas espirituais também. Sempre. Tem um autor que eu li esses dias para trás, aí, fazendo meditações em Lucas, e ele disse assim, ele deu visão aos cegos a fim de mostrar que ele é a luz do mundo. Aí lembra de João 8:12.
Jesus curou um cego de nascença, cura impressionante. E ali ele declarou: eu sou a luz do mundo. João 11:25, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos e deu aquele testemunho para suas irmãs: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é o seguinte, gente, o mais importante é crer em mim por causa da vida eterna. Essa é a prioridade, Senhor. Nós temos que colocar as coisas nos lugares corretos. Eu quero que você volte a pensar nesse texto que nós lemos em Lucas 17. Eu não sei o motivo que fez com que aqueles 9 homens não voltaram nem para agradecer a Jesus temporariamente. Talvez eles correram para aproveitar suas famílias, não é? Marginalizados, morando longe de sua casa, longe dos seus queridos. Talvez seus corações estivessem morrendo de saudade. Talvez eles correram para celebrar com suas famílias. Não sei. Talvez correram para se integrarem à sociedade e viverem o que talvez pensassem que haviam perdido. Tem muitas pessoas que depois de recuperar de enfermidades, colocam isso na mente e no coração. Nossa, a vida realmente é muito preciosa, que ela termina. Vou aproveitar ao máximo. E aí se entregam a uma série de coisas erradas, propósitos errados, tolos. Talvez pensaram o seguinte: não, agora eu vou seguir minha vida, sem aproveitar ela, não vou fazer mal aos outros, eu vou ser uma pessoa boa. Talvez alguém até disse assim: não, eu agora vou ter uma atitude mental positiva, não vou nem voltar lá para não lembrar das coisas ruins. Às vezes as pessoas confundem até essa atitude mental positiva com fé em Jesus. A gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas que fazem: não, acredito muito em Jesus, ele vai restaurar a minha saúde. Espera, você nem conhece Jesus. Isso é uma atitude mental positiva. Isso não é fé em Cristo, de fato. Que jamais isso aconteça com qualquer um de nós. Jamais isso aconteça. Eu quero que vocês pensem. Guardem isso. Onde estão aqueles 9 leprosos? Sabe, e por mais que você se deixe enganar por pensamentos positivos, por atitudes, não tem que aproveitar a vida, e viva assim, bem longos anos de sua vida, talvez alguma pessoa que você conheça precisa dessa palavra para se despertar. E viva longos anos da sua vida, mas saiba, um dia, por mais longevo que uma pessoa seja, a sua mente vai ser tomada por Alzheimer. E ela não poderá mais ser positiva. O pecado leva a isso. Minha mãe me contou essa semana, uma vizinha nossa, enfermeira, dedicada aqui da cidade, teve um quadro de Alzheimer recente, 3 meses. Em poucos dias, ela perdeu toda a sua capacidade mental. Deixou o emprego, deixou a casa, foi levada para ser cuidada na casa de um outro filho. É uma ilusão. Não deixe se enganar com pensamentos positivos. Não se afaste do sentimento de culpa. Se você sente isso, lembra que é porque você é pecador. Você está longe de Deus, você faz coisas que desaprovam. E por mais que você lute contra isso, em breve a pessoa estará diante do juízo para salvação e perdição. Pense nisso. Confie em Cristo como seu Salvador. Volte até Ele, crendo, entregando sua vida de verdade. Pregue isso para as pessoas. Você precisa dizer isso para as pessoas. Você precisa confiar em Jesus Cristo para a salvação. Deus nos dê graça para lembrarmos disso quando passarmos por essas situações ou quando tivermos que lidar com pessoas que estão
angustiadas, atormentadas por enfermidades. Vamos ficar de pé, vamos orar?